Monjaro tem vindo uma bênção, né, para muita gente que tem visto aí que um prognóstico, né, o doutor, para muita coisa. Mas perder 5 quilos, doutor, perder 2 quilos, será que as pessoas precisam, tudo canetinha, quero perder 2 quilos para ir na festa. Tchic. Vale isso? Até onde a gente vai chegar? Será que isso não vai causar uma dependência? É um assunto polêmico, é? Mas não é um assunto necessário para nós, como mentalidade de cristão, entender, né, sobre esse equilíbrio também? Eu vejo mais pessoas doentes pós-bariátrica do que uso de canetinha. Tem um estudo psiquiátrico que fala que em cada 3 pessoas que fazem cirurgia bariátrica, uma se tornará alcoólatra. Então, eu prefiro o Monjaro. Óbvio que eu não posso oferecer o Monjaro a uma pessoa, às vezes, de 160, 200 quilos. Só que o emagrecimento que a cirurgia bariátrica causa, a velocidade com que ela causa, existem distúrbios psiquiátricos que não é possível, porque o cérebro ele é gordura pura. A gordura no cérebro serve como isolante elétrico. A pessoa quando emagrece 60 quilos, 50 quilos, emagrece tanto que o cérebro emagrece junto. E você faz novas sinapses. Então, a gente vê alterações de humor, a gente vê alterações comportamentais, vícios, né? Então, assim, se eu pensar, mas ele reduziu a chance de câncer, reduziu a chance de morrer por doença cardiovascular, tudo perfeito. Qual é o preço que vai pagar nisso, né? Então, o problema maior, às vezes, é que o médico não fala isso. Eu acredito que nenhum cirurgião bariátrico deve ter dito para um paciente, olha, você tem 30% de chance de se tornar alcoólatra. Eu duvido. É impossível um médico dizer isso. E o paciente, de repente, vai desistir. Eu estou falando, né? Por favor, né? É o mundo. Então, a gente tem que entender isso. E essas canetas emagrecedoras, né? Semaglutida, Zepatida, agora vem a Retatrutida, que nem foi lançado no mercado, mas o Paraguai está vendendo. É impressionante, não? O Paraguai, o país do cambalacho, mas a Retatrutida é verdadeira. Não, pelo amor de Deus, né? E não, e pior, é que ainda tem conhecido que diz que é verdadeira. Aí não dá, né? Tem que cortar algumas amizades. É. Não, brincadeira. É, mas é triste isso, porque aonde vai né, a bestialidade humana, né, de acreditar que estão empacotando que isso é retatutida no Paraguai, né? Então, pelo amor de Deus. Mas é um medicamento que que a gente chama de game changer, porque realmente mudou a história da medicina, mudou a história da vida das pessoas. Provavelmente vai ser um medicamento que as pessoas vão usar ad eterno até morrer. A gente vê estudos de longa data, já de 4 anos, 5 anos utilizando, mantendo uma perda de peso ainda de 3 a 5% ao ano, melhorando índices cardiovasculares, índices glicêmicos, deixando, se a pessoa perde 20% do peso, ele deixa de ser diabético, ele é insulino dependente, deixa de ser diabético, então é algo que inimaginável 5 anos atrás, é inimaginável. A pessoa ser diabética, insulino dependente, agora nem precisar nem medicação, então isso é inimaginável. 5 anos atrás, nem se falava nisso. Então, imagina que se você pegar 70%, 80% das pessoas que estão fazendo hemodiálise são diabéticos, vai esvaziar isso. Então há uma esperança muito grande nessas medicações, um ganho de qualidade de vida muito grande e provavelmente vai aumentar a longevidade. Então, assim, existem para-efeitos, né? Por exemplo, câncer de tireoide, pode ter um câncer tipo medular, mas isso tem que ter um risco genético. Aí tem uma perda de cabelo, tem não sei o que e tal, mas os benefícios são absurdos. Mas, ô doutor, a pergunta é, tá, eu estou aqui como Sim, paciente, viu? A pergunta é, qual é o critério, né, entendendo dessa visão sistêmica de saúde, de sim. cuidar da alimentação, do sono da pessoa, como mesmo foi falado, né, se você dormir bem à noite, você não vai ficar comendo doce direto de manhã ou à tarde, não vai ter essa compulsão, né. A minha preocupação, que eu digo assim, existe um limitador, assim, é para perder 10 quilos, 20 quilos, ou não? Ou a pessoa quer perder 2 quilos, o médico vai dar a canetinha, entendendo que ela precisa ter uma psicoeducação dessa alimentação. Eu digo com a história assim, o uso ele é como se fosse uma antecipação de gratificação.
né? Então, ou seja, ao invés de você perder o peso em 1 ano, você vai perder o peso em 3 meses. Você antecipou tudo aquilo. Agora, o que você vai fazer depois, né? Às vezes a pessoa, pelo custo, quer dizer, não, vou usar 3 meses. Mas os estudos, não tem estudos menos do que 1 ano e meio. E se você para depois de 1 ano e meio, 50% recupera todo o peso em 2 anos e meio. É sobre isso. Então, nesse processo, tem que ter a metanoia, tem que ter a atividade física, tem que mudar de vida. É como eu mostrei aquele estudo, né, do ambiente que você está. Então, não adianta só você mudar se a sua casa não muda junto. Não adianta eu mudar, fazer, né, o uso, mas se os meus amigos, quando a gente sai, a gente só vai comer hambúrguer, né, x-salada ou na pizzaria. Eu preciso mudar tudo. Então, não adianta eu fazer isso, porque com a medicação, e essa medicação ela é fantástica, porque ela tem receptor no fígado, ela tem receptor no pâncreas, mas ela tem 5 receptores no cérebro, e justamente no sistema límbico da recompensa. Então, nós estamos vendo um aumento de recuperação de pessoas alcoólatras com uso de disrepatida, porque ela mexe na recompensa, baixa ansiedade, né? Então, obviamente, né, a tua pergunta assim, vale a pena fazer um pouquinho, só emagrecer para uma festa? Obviamente que não. Só que essas coisas são tão acessíveis hoje, né? O Lipolés aí, né? Tem até os irmãos na igreja vendendo Lipolés, né? Né? Então, assim, não precisa nem ir no médico mais, né? Tá? Então, aí entram essas coisas. Porque isso tá uma coisa, vai na esquina, compra. É, Né? Então, assim, isso, todo mundo está, né, no seu consultório, por quê? Porque isso rende dinheiro, isso aí né, é uma grande fábrica de dinheiro. Bom, vamos lá. Minha visão sobre a medicação, né? Em partes eu concordo com Lissa, em outras partes eu deixo um ponto de interrogação no ar. Por quê? Né? Primeira coisa, sem mudança de mentalidade, jamais haverá mudança de comportamento, ok? Então, essa é a minha visão inicial, ok? A medicação, cientificamente, ela é comprovada que ela traz benefícios para diabéticos, para tratamento de diabetes e obesidade. Então, a gente já tem visto isso na prática, ok? Isso é fato. Agora, fato é também que se as mudanças na mente não acontecerem acompanhando o uso dessa medicação, ele acabou de citar aqui, eu já vi também estudos que em 1 ano você tem a chance de recuperar cerca de 25% do peso perdido. Então, o efeito rebote sobre a utilização dessa medicação, se você não mudar a mente e tiver escolhas melhores, você também tem a chance de recuperar e talvez, se você deixar de usar, aumentar até mais lá na frente o peso que você perdeu. Assim como tem acontecido com bariátricos. Eu conheço alguns indivíduos que fizeram e o peso já passou do peso anterior à cirurgia. Então, utilizar uma medicação que tem comprovação científica, tem a orientação médica, tem um bom acompanhamento e que haja mudança de mentalidade, ela vai trazer o efeito positivo. Isso eu concordo. Na prática, no estúdio, alguns alunos já utilizaram e estão treinando e só facilitou o processo. Acelerou o processo, muito bom. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele recomenda uma perda saudável de 3 a 5 quilos por mês. Então, de repente, em 1 mês tu perde 15, opa, é saudável? Na minha visão como profissional, em partes, porque isso já está sendo agressivo para o corpo também. Então, isso pode ter consequências. E aí, doutor, o que nós vamos ter nos próximos anos com o uso dessa medicação? Ninguém sabe. As consequências disso, alguém sabe? Muita sarcopenia. Olha 30%, só. 30% dessas perdas rápidas, elas não são saudáveis porque 30% é massa magra. Ok? Mas há a promessa, a Retratutida promete não perder. A Mentira. Retratutida já está prometendo, prepara. Jesus gente, amado. eu fiz questão de fazer essa pergunta porque é importante, tá? A gente ter a questão do planejamento. Eu vou fazer uma pergunta para Kelly